Aí a gente entra aqui no tarô, tá? Então a gente entra na primeira linha de conhecimento, que a gente praticamente já entrou, né? Eu já fiz aqui, a gente já começou a entrar, enfim. É que antes a gente precisa ter a ideia do seguinte. Eu não sei se vocês conhecem essa imagem, vocês já viram essa imagem? Alguma de vocês? Sim. Você. A gente fez o outro, né? Mas as meninas que não fizeram o outro curso. Você conhece, Grace, essa imagem? Pela aula do Newton mesmo, só. Ah, que bom, legal. Então vamos pular? Vocês já conhecem? Não, brincadeira. Não, porque realmente, né, gente? Ai, teoria é importante, mas pelo amor de Deus, viu? É difícil, fez Vamos lá. demais. Mas é importante teoria, né? Mas olha, eu gosto da prática. Mas vamos lá, bora lá. Essa realidade aqui, na verdade, é a explicação que a gente tem para a convergência de todas essas linhas, essas 7 linhas. Essas 7 linhas que eu mencionei. Astrologia, tarô, cabalá, quiromancia, numerologia, radiestesia e radiônica. Elas são exatamente as interligações importantes aqui. Nós temos, e aí a gente, claro, começa pelo próprio tarô. Aqui representa a ideia teosófica, tá, da criação do universo. Cosmogênese é isso, criação do universo, né? E antropogênese é o desenrolar da humanidade, né? É como caminha a humanidade. Antropogênese. Então, na cosmogênese se teve um princípio, a ideia, né? Que a gente analisa, que a gente joga diretamente a Deus, né? O que a gente chama de Deus, a ideia, que junto com mais 2 pontos, né? A gente diz assim, a trindade, fechou assim, uma trindade, 3 pontos. Essa trindade que a gente associa diretamente a Deus projetou 7 raios de criação, 7 raios de criações aqui no nosso próprio palco evolutivo aqui, por exemplo, do planeta Terra. Então criou 7 raios, e esses raios criados, 7, aliás, a evolução vem a partir disso, é sempre 7. De uma trindade, pode ver que aqui não tem não tem 7 triangulinhos, vocês estão conseguindo enxergar, né? Aham. Então, a gente tem 7 triangulinhos, né? Ou seja, 7 trindadezinhas. Nós vamos ver essa trindade lá na numerologia. Essas trindadezinhas aqui. E vamos fazer, exatamente por causa dessas trindadezinhas que a gente vai conseguir associar o mapa. Então, nós temos essas 7 trindadezinhas principais que podem manifestar mais 7 cada uma. E cada mais triângulozinhos podem manifestar mais 7, e mais 7, e mais 7, e mais 7, e assim é a evolução, de 7 em 7. Né? Então, nós temos sempre essa ligação com o 7. O 7 é um número mágico, tudo é 7. Hoje, na humanidade, tudo é 7, né? O professor vive falando 7 notas musicais, 7 coisas do arco-íris, tudo é 7, gente. 7 dias da semana. Não é por acaso tudo isso. Então, nós temos essa realidade, tanto é que os 7 dias da semana não são 8. Não são 8 dias, por quê? E inclusive, lá na Europa, os nomes de cada dia da semana ainda levam nomes de planetas. Os planetas que são, né, a representatividade grega até, né? Enfim. E aí a gente tem, provavelmente, quando a gente evoluir mais, acredito que a gente possa ter aí o 8º dia, por que não? Será? O 8º dia, o 9º dia, o 10º dia? O 8º signo, o 9º signo, o 10º signo? Ou melhor, o 13º, o 14º e o 15º? Enfim, né? Depois a gente vai ver essas trindades para vocês verem, mas a gente está nessa limitação aqui, são esses 7. E cada um desses 7 trazem várias representatividades, que inclusive está aqui, ó. Cada um desses 7, eu coloquei nessa tabela que vocês também receberam no material, essa tabela sagrada. Que aqui eu unifiquei tudo que eu vi nos cursos do Schutz. Tá tudo nos cursos do Schutz, isso aqui. Cada curso ele falou de alguma coisa. Eu fui aqui e coloquei tudo nessa tabela. E projetei nessa tabela. Então, a gente tem, inclusive, que vocês podem ver que são a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e Sol. Inclusive, é associado ao Sol, né? E aqui são 7.
Pode ver, são 7 planetas, mas são 7 tudo. São 7 cores, 7 chakras, 7 elementos, 7 elementais, 7 reinos, 7 consciências, 7 formas, 7 signos. E, na verdade, alguns incluindo 2 ou não incluindo ainda, porque não temos o desenvolvimento disso na humanidade, tá? Então, a gente tem todas as analogias do que são esses 7, possíveis 7 aí. E aqui a gente vai conversar muito sobre essa tabela também, tá? Essa é a trindadezinha que eu mencionei que a gente vai ver na numerologia, as 7 trindades. Que tá aqui explicando. Na realidade da cosmogênese, que quando a gente associa ao tarô, é isso aqui, ó. Quando a gente associa ao tarô, é isso aqui. Porque da onde vieram o tarô? Da onde veio a ideia do tarô? Essa analogia que é de Oswald Wirth, né? Que a gente conversou lá no primeiro encontro sobre o deck de Oswald Wirth. Ah, muitos decks fazem essas associações também. Tem alguns decks que fogem a essa tradição. Bom, a escolha é sua, mas o que a gente precisa ter em mente é que quando vocês estiverem manipulando um tarô que não converge a astroterapia aqui, você vai ter que ter consciência do que é aquele arcano lá para você, né? Então, é aquilo que você acredita, que você estudou, tudo tá ótimo, cada um usa um arcano que quiser, o tarô que quiser, tá? Mas aí pode ser que fuja um pouquinho dessa tradição. Por que eu tô falando isso? Porque o triângulo aqui é exatamente a trindade, Deus, né? A divindade, representada pelo arcano 1, o arcano 13 e o 22, como eu falei para vocês. Que é o arcano de Plutão, Urano e Netuno que a gente viu. E os 7 raios representados por cada arcano também. E a gente está falando de arcanos maiores. Nossa, eu até esqueci de falar isso, né? Mas a gente está falando aqui, vocês têm conhecimento, tá? Arcanos maiores, o 2, arcano 3, arcano 4, 11, 17, 20 e 21. Só que tem um raio específico que representa o nosso momento de evolução. Um raio específico que representa o nosso momento de evolução, que é o raio associado a Saturno, que é o quarto, esse aqui é o quarto raio, que inclusive é um raio totalmente mal resolvido. Vocês já ouviram a historinha do Schutz falando sobre a gente ter o animal mal resolvido? Ele tem um vídeo, gente, que depois eu vou passar o link para vocês poderem entender exatamente essa ideia dos raios, dos vigilantes que vieram, né, silenciosos, a ideia de Lúcifer e Micael, terceiro raio estava mal resolvido, veio como é que é o nome do Atlas, Deus Atlas, e absorveu tudo da humanidade ali, carregou o mundo nas costas, por isso que ele tem essa simbologia, e foi embora. Só que aí a gente estagnou na época de Lemúria, fazendo uma síntese bem rapidinha, tá? E depois eu passo o link do professor para vocês. Ele estagnou na época de Lemúria, mesmo no quarto raio foi estagnado, e foi quando a energia divina resolveu manipular as forças para que a gente houvesse avanço, que não pode ficar estagnado. E aí foi quando a gente teve a Guerra dos Anjos, quando teve que descer Lúcifer, porque Lúcifer está intimamente ligado ao quinto raio. Então ele era o próximo raio que precisava manifestar, mas o quarto não estava resolvido, já não estava nem resolvido com o terceiro. Imagina a zona, né? Por isso que a gente é essa zona hoje. Tem de tudo no planeta. A gente tem de tudo aqui. Porque a gente tem hoje o quinto raio projetado com Lúcifer, que caiu, o arcano a torre representa isso, a queda dos anjos de Lúcifer e Micael. Lúcifer cai inconsciente, por isso que no arcano a torre a gente vai ver ele tá com a cabeça, com um tijolo na cabeça. Micael cai consciente. Lúcifer como a sombra, Micael como a luz. Aí tudo se polariza na humanidade. Aí é onde entra a história da Lilith, trazendo o conhecimento da reprodução para Adão e Eva. Né? Foi esse momento aí que aconteceu tudo. E aí a gente tem hoje o terceiro mal resolvido, o quarto, o quinto, que veio como sombra, o sexto, que é Micael, que veio como luz, e o sétimo, que hoje está como vigilante silencioso para poder resolver tudo. Por isso que a gente tem os 7 chakras ativos, e é tão difícil o coronário, a conexão,
que é associado ao 7º raio, né? Então, assim, nós temos toda essa realidade aqui hoje. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque é exatamente nesse momento evolutivo que, olha o planeta que está associado, tá pequenininho, né, para vocês aí. Não sei se eu consigo aumentar aqui. Não sei se vocês já leram, mas dá para ler aqui o planetinha? Tá, Saturno. Saturno. Aí a gente começa a entender muita coisa, né? Saturno está intimamente associado, o chakra é cardíaco, por isso que a gente tem que ter muito bem resolvido o chakra cardíaco, né? E aí é desse raio que nós temos a manifestação dos temperamentos humanos, dos 12 próximos arcanos. Por isso que eu tive que fazer essa síntese para vocês aqui, para vocês poderem compreender onde está o 12 nessa história, né? A gente viu os 3 estão associados à Trindade, os 7 que estão associados aos planetas, inclusive quando a gente for ver no tarô, a Trindade é a mensagem de Deus, divina, arcanos da Trindade, mensagens divinas, arcanos dos 7 raios, mensagens angelicais, tanto é que a gente tem aqui os anjos associados, tá naquela tabela que eu passei para vocês, e os 12, que aí já é mensagens exatamente voltadas ao comportamento humano. Então, parte desse 11 aqui, o 4º raio, a gente parte esses 12 arcanos, que são os 12 arcanos associados aos signos. E aí a gente começa a entender. São os trabalhos na Terra, né? Isso, são os trabalhos nossos aqui. Quanto comportamento humano, temperamento humano. Então, nós trazemos esses 12 arcanos, por isso que tá lá no mapa como signo. Por isso que cada um tem um signo, o Sol, né? Enfim. Então, a gente tem esses 12 que são... Por isso que, inclusive, é tão interessante que o signo é uma coisa que a gente sabe quando a gente nasce, o signo solar. E só depois a gente vai sublimando, né, as coisas através do conhecimento, enfim. Então, essa historinha é só para vocês entenderem isso aqui, a origem dos arcanos. E por que que, né, eu posso jogar no mapa. Por que que eu posso jogar no mapa? Por causa disso, tá? De acordo com a sabedoria das idades, traz essa analogia direta. Então, a Trindade, os 3 arcanos, Deus interior, 7 raios, 7 arcanos, 7 anjos, 7 mensagens divinas, e 12 temperamentos, 12 arcanos, evolução do ser humano, mensagem para atributos da personalidade. Quem fez tarô sabe, não é novidade, né? Com o professor